Bem, cada vez mais o cinema trata de assuntos sobrenaturais. E para falar sobre o limiar entre a realidade e a fantasia, está aqui conosco o psicólogo cognitivo comportamental Benomi Silberfar. Tudo bem, Benomi? Tudo bem, Cláudia. Seja bem-vindo ao programa novamente. Doutor, como é que tu tratas esse tipo de casos sobrenaturais nos casos clínicos? Tem algum paciente que já lhe procurou em dúvida entre eu sou louco ou realmente existe forças sobrenaturais? Muito bem, queria te dizer que é um prazer estar contigo novamente. E isso é um tema muito relevante na atualidade, apesar dos filmes. A humanidade tem se preocupado com isso há muito tempo. Quando tu fala em sobrenatural, para mim eu traduzo na área de espiritualidade e não podemos deixar de associar religiosidade. Eu acho um reducionismo muito grande a gente achar que o cérebro da gente é a fonte de todas as experiências do ser humano. Tá? O psicólogo hoje tem que estudar muito sobre religiosidade, espiritualidade, né? Saber diferenciar o que é ressurreição, reencarnação, vida após morte, né? Está se falando muito sobre isso hoje. Vou dar dados reais para você de pesquisa que justificariam, inclusive, essa habilitação do profissional para tratar pacientes assim em clínica. 96% dos brasileiros hoje, através de pesquisa, acreditam em Deus. 92% dos brasileiros acreditam em vida após morte. 75% dos brasileiros gostariam que os médicos ou profissionais da saúde, psicólogos, tratassem de religiosidade e espiritualidade nos consultórios. O Brasil detém hoje o maior número de espíritas do mundo. Acho que isso é relevância suficiente para os profissionais, por exemplo, deixarem, talvez, se esquivar de temas tão polêmicos e passarem a se preocupar. Por quê? Porque quando um profissional, no caso da minha área, o psicólogo, ele trabalha numa abordagem importante com relação a isso, não tem conhecimento, ele vai acabar usando de crenças pessoais para tratar com o seu paciente. Ou seja, ele não está usando de técnicas, ele não está trabalhando com uma abordagem estruturada para que o paciente possa entender o que está acontecendo. Primeira coisa que deveríamos fazer, em qualquer profissional, é acolher esse paciente. Eu já fui procurado por pacientes, por exemplo, que chegam dizendo, olha, eu perdi o meu pai ou minha mãe, e eu a vejo, a minha mãe, sentada na beira da minha cama várias vezes durante a semana. Há 30 ou 40 anos atrás, talvez você mandasse para um psiquiatra e mandasse internar essa pessoa, né? Hoje, você tem que fazer duas coisas. A primeira, eu como profissional, eu tenho que fazer uma avaliação técnica, uma anamnese correta, avaliando principalmente psicopatologia, porque um paciente pode trazer problemas mentais relativos a isso. Esgotando esse tema, a gente vai averiguar com o paciente, por exemplo, perguntar para ele, quem mais na tua família enxerga isso? Né? Eles têm muito medo, às vezes, de dizer isso e não nos procuram porque talvez o profissional não iria acolher. Então, a gente pergunta quem mais, né, na família viu isso, se essa pessoa frequenta algum tipo de trabalho religioso, espiritual, né? Porque a gente tem que saber que associado a religiões e espiritualidade, eu acho que é importante conceitualizar isso, existem dogmas. Por exemplo, se você me perguntar o que é espiritualidade, a espiritualidade está ligada amplamente à busca de sentido da vida. Já a religiosidade acabou sendo um instrumento ou um meio para que as pessoas possam obter isso através de rituais, através de crenças. E o grande problema é que se você buscar doutrinas, religiões, aparece muito a questão da culpa e do pecado. Então você imagina pessoas com problemas mentais, tipo um transtorno depressivo maior, e que traz consigo problemas religiosos e espirituais ligados à culpa, a problemas ligados a dogmas muito severos diante da sexualidade, por exemplo. Então isso está tudo junto, então a gente não pode separar. A Organização Mundial de Saúde, fazem 10 anos, tem recomendado que o ser humano tenha que ser lido como um ser biológico, um ser psicológico, um ser social e um ser espiritual. Se nós pegarmos hoje o diagnóstico, ou melhor, o manual de desordens mentais que nós usamos como psicólogo, você vai achar lá problemas espirituais e religiosos já hoje como diagnóstico. Isso é oficial. Se você pegar o Código Internacional de Doenças, que os profissionais conhecem como CID-10, tem duas recomendações.
A primeira diz, o profissional tem que ter muito cuidado em avaliar delírios, alucinações ou psicose em pessoas que dizem ouvir ou ver espíritos. Por quê? Pode não ser delírios, nem alucinações, nem psicose. Segundo, existe um item nesse livro escrito F.44-3, significa estado de transe e possessão. Então você já tem hoje um livro de doenças mentais, no livro do Código de Doenças, isso especificado. Então, só para entender, o senhor está querendo me dizer que pode, várias pessoas, as pessoas que andam na rua principalmente, a gente às vezes, todo mundo encontra alguém num estado assim, falando sozinho, xingando alguém do lado, ela pode não ser uma pessoa que tenha distúrbios mentais, ela pode ser uma pessoa obsidiada? Seria mais ou menos isso? Pode não ser um esquizofrênico, por exemplo, que demonstre sintomas de delírio, e pode ser uma pessoa que tem algum tipo de intervenção espiritual. Por exemplo, se nós formos falar em mediunidade, as pessoas perguntam tanto, o que é mediunidade? As pessoas o que é mediunidade? Hoje, cientificamente, e eu falo cientificamente, vão me perguntar, pô, como é que o cara está falando ciência, religião e espiritualidade? Hoje nós temos provas científicas de que a mediunidade, ou algo que se chama parecido com isso, e nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, é uma faculdade do senso-percepção que está hoje no exame de funções mentais. Por quê? Porque a gente sabe que hoje nós temos uma glândula no nosso cérebro chamada glândula pineal, e isso é comprovação científica. Hoje tem um professor na USP, só por curiosidade, a USP hoje tem uma disciplina chamada Medicina e Espiritualidade, que está na graduação e na pós-graduação em São Paulo. O professor Sérgio Felipe de Oliveira publicou um trabalho científico mostrando que a glândula pineal era composta de alguns cristais de apatita, e esses cristais de apatita detêm grande energia eletromagnética, formando uma caixa de ressonância magnética dentro dessa glândula. E quando a gente fala em energia eletromagnética, que todos nós temos, nós estamos falando do celular, que manda mensagens de um para outro através de energias eletromagnéticas, um controle de portão que você aperta e o portão abre. Como o ser humano tem energia eletromagnética, como é que ele não vai interceder nisso? Portanto, é muito comum você estar, por exemplo, pensando em alguém, seu telefone toca, e você atende, puxa, acabei de pensar nessa pessoa. De alguma forma, nossas ondas eletromagnéticas intercederam com as ondas e conectam. Isso é ciência, isso não é viagem. Então, uma pessoa que possa estar falando sozinha... Ou seja, cuidado com o que se pensa. Exatamente. Então, por exemplo, você falou em pessoa falando sozinha, Talvez hoje muitas pessoas internadas tenham problemas espirituais vinculados à psicopatologia que poderiam ser tratados de outra forma. Então, a função do psicólogo é conhecer, fazer esse divisor entre diagnóstico diferencial entre questões espirituais e transtornos mentais, para que esse paciente possa ser visto por inteiro dentro da clínica e não mais boicotado, de dizer, esse cara, na verdade, é um fanático religioso ou alguém que só pensa em coisas sobrenaturais. A sobrenaturalidade está ligado a esses espectros. E, doutor, para finalizar, se alguém em casa se identificou, acha que é o caso, depois que diagnosticado, como realmente a pessoa não é louca, ela tem um contato mesmo sobrenatural, o que é feito? Eu acho que a gente tem que ter conhecimento suficiente para perguntar para esse paciente, por exemplo. Claro que você tem comorbidade, você tem questões espirituais sempre, ligadas ao ser humano completo, Mas às vezes um evento espiritual é muito mais forte, e está evitando que uma medicação possa ter o resultado obtido, que as técnicas que você está usando em psicoterapia não tenham o efeito desejado, e no momento que você entra no paciente e juntamente com ele consiga acolher e entender o que está acontecendo, você pode chegar e perguntar para o seu paciente assim, você já frequentou algum centro espírita? Ou algum tipo de centro espiritual que possa lidar com o que você está sentindo? Aí eles perguntam, mas o senhor se importa com isso? Eu me importar é uma outra coisa. O que eu acredito não importa, mas importa que você está tendo um problema, que esse lado possa ajudá-lo. Então, eu acho que não há medo nenhum, mas é preciso que haja conhecimento. Você tem que entender de glossários de religiões. O que é um glossário? Expressões, por exemplo, o paciente vem na minha frente, doutor, ontem eu bati cabeça. Aí, alguém que não entenda, vai doeu a cabeça. Bater cabeça em algumas doutrinas e religiões significa um ritual. Ou então, por exemplo, eu fiz um trabalho de mesa. Trabalho de mesa em algumas doutrinas não é um artesão, é alguém que teve um procedimento. Então, a gente tem que entender, porque senão a pessoa vai entrar na tua frente, olhar para ti e vai dizer, puxa, você não entendeu o que eu estou falando, Nunca mais aparece. Nós precisamos entender, nós não precisamos acreditar em alguma coisa,
Né? Tem que ter conhecimento de tudo. Tem que ter conhecimento para poder deixar essa pessoa tranquila, para que ela possa trazer sem medo para o profissional questões espirituais que estão hoje no dia a dia de todo mundo, que tem problemas, que perde entes queridos, né? Que acredita que depois dessa vida talvez tenha alguma coisa melhor e a visão da morte modifique. Um item para você para encerrar. Está provado cientificamente que as pessoas vinculadas à espiritualidade e religiosidade têm melhor qualidade de vida, menos mortes por problemas cardiovasculares, bem-estar, menos problemas de ansiedade, menos problemas de depressão. Isso é um índice suficiente para que nós, profissionais, devamos nos interessar profundamente pelo tema. Com certeza. Se vai fazer o bem, né? Sem é o dúvida. que importa. Isso. Muito obrigada, Benumi, pela tua presença aqui novamente no programa. Foi um prazer te Igualmente. receber aqui. E os contatos do doutor vão estar lá no blog do TPM, no www.ubratv.com.br/TPM.